Talvez você ache que isso não te afeta, mas as consequências dessa movimentação vão bater na sua porta. Preste muita atenção agora. Se você pular essa parte, vai perder o contexto principal e não vai entender a gravidade da minha pergunta final. Eles querem esconder, nós mostramos. Mas precisamos de você. Fortaleça a trincheira da direita se inscrevendo no canal. Nós estamos sentindo numa insegurança jurídica muito grande, quando não só o judiciário nos persegue agora e vem querer caçar nossos mandatos, quando o próprio presidente da casa faz isso. Opa. A senhora acredita que o clima entre os parlamentares e o Hugo Motta vai ficar um pouco mais complicado, especialmente depois dessa decisão? Não tem como não ficar. Nós estamos sendo completamente desrespeitados. Ainda tem a questão da comissão de ética, que ele está tratorando, né, para punir Marcel Van Hatten, Zé Trovão, Marco Polon, tratorando, perseguindo os conservadores, gente. Assim, não dá para entender. Um cara que foi eleito com os votos do PL. Deputada, um dos assuntos provavelmente mais graves aí que vieram a público nos últimos dias foi o envolvimento do Lulinha com Careca do INSS. A senhora mesmo fez o requerimento para acessar os dados da Latam no dia 4 de dezembro. O requerimento havia sido rejeitado, mas a Polícia Federal conseguiu as informações comprovando que ele fez um voo de primeira classe São Paulo-Lisboa. Qual o impacto que a senhora vê nessa notícia, nesse envolvimento? Se a senhora acha que há chances dele ser convocado para prestar esclarecimentos perante a CPMI do INSS? Até o Lula falou, né, que se o filho dele estiver envolvido, que não quer que blinde, a gente sabe que eles estão blindando o tempo inteiro, que isso é demagogia dele falar, mas o fato é que a base do governo não pode continuar blindando. Agora a Polícia Federal comprovou aquilo que eles tentaram ocultar. Eu já sabia, eu tinha informações de que ele tinha viajado, passei até o número do voo, tudo certo, e o governo boicotou e blindou. Mas está aí, a Polícia Federal mostrou, e assim como mostrou também que ele recebia mesada de 300 mil, e agora tem essa história do filho do cara, que aquela lobista Roberta repassava, também tinha que repassar 1 milhão para o filho do cara. Quem será esse tal filho do cara, né? Então, eu acho que o cerco está se fechando. Mas nós também temos que pensar que no Brasil não é só a questão do INSS, né? Tem o Banco Master, que a coisa está muito grande e a blindagem está gigantesca. É muita podridão acontecendo no Brasil desde que o Lula voltou ao poder. Deputada, eu vou pegar exatamente daí. Nós vimos estarrecidos a cifra de 129 milhões num contrato de 3 anos entre o Banco Master, um banco fraudador, e o escritório diminuto da família Alexandre de Moraes. Em que pese o jornal O Globo ter 2 colunistas cobrando e reportando sobre esse assunto, né, nós vemos um relativo silêncio e a vida que segue. É como se não houvesse aí um escândalo realmente de corrupção numa magnitude assustadora e sem precedentes no mundo da advocacia. O que é possível fazer a respeito? Isso vai morrer e ficar simplesmente por isso mesmo? Consta, como você mesmo sempre diz, a gente sabe, não vivemos uma democracia. Os meios de ação que nós temos são todos em uma democracia, típicos de uma democracia. Quando a gente vive um Estado, um regime como esse, de ditadura da toga, em que um ministro vai lá e distribui para si, coloca em sigilo absoluto. Agora eu vi que o TCU também já está indo atrás do Banco Central, questionando por que o Banco Central liquidou, que talvez tenha sido precipitado. Meu Deus, né? Então, assim, a não ser que realmente o TCU tenha provas muito grandes disso, parece mais uma tentativa de blindar o Banco Master e todas as autoridades que devem ser as maiores da República envolvidas nesse escândalo. Eu sempre falo o seguinte, quando o escândalo é grande demais, que atinge muita gente, fica difícil investigar, porque vai ter muita gente para
tentar ocultar, né? Tem muita gente lutando para ocultar. Mas essa é a verdade. Está ficando muito claro para a gente que o escândalo, como você falou, é de proporções assim, inimagináveis. E os caras vão atrás de quê? De contrato de locação de R$ 4.500 que existe. Então, pelo amor de Deus, eles querem fazer cortina de fumaça o tempo inteiro. Ontem pegaram o quê? No vice-líder lá do governo Lula, que foi o senador Weber, está aí hoje em cima do líder do PL, né? Do deputado Carlos Jordi também. É tudo cortina de fumaça, meu amigo. Porque não é possível. Isso é absolutamente ridículo que a gente está vivendo. 2026 fica como? Em meio a tantos casos que nós já trouxemos aqui de perseguição política, só hoje a gente tem 2 eventos diferentes para tratar aqui, né? Tem a questão da perda de mandato de alguns parlamentares, outros sendo hoje alvo de operações. Como é que fica 2026, né? A gente precisa saber, até como público, pessoal que nos acompanha, dá para a gente confiar ainda nas eleições do ano que vem? Confiar seria ingenuidade. A gente tem que lutar. Lutar com todas as armas que a gente tem. Pena que perdemos o nosso maior aliado, que era exatamente Donald Trump, né? O líder da nação, que é o farol de liberdade no mundo ocidental, e que nos largou pelo meio do caminho. Então, isso é muito triste, dificulta muito a nossa situação, mas a gente tem que continuar lutando todos os dias. Nós não podemos facilitar nem 1 milímetro para essas pessoas que querem calar a oposição, que querem simplesmente nos silenciar, cancelar e querem ter a oposição dos sonhos deles, que é quando era PT contra PSDB. Esse é o sonho deles. Não vão ter, porque nós vamos continuar lutando e porque o povo despertou, porque o povo não acredita mais nesse tipo de oposição. Então, claro que a gente fica vulnerável, enfraquecido, mas a gente continua estimulado, porque a gente sabe que a gente está numa missão aqui, não é pela gente só. É pelas futuras gerações, nossos filhos, nossos netos, pela nação que nós queremos construir nesse país. O Brasil precisa parar de ser o país do futuro que nunca chega. E nós vamos continuar lutando, vocês tenham certeza disso. Em 2026, como é que a senhora avalia o lançamento do nome, né, do Flávio Bolsonaro como pré-candidato? Inclusive, ele rodou aí vários veículos essa semana, participou de entrevistas, inclusive no programa do Ratinho, o portal Léo Dias, foi em vários podcasts. Como é que a senhora avalia o prognóstico aí, dele como, né, pré-candidato à presidência da República? Olha, o Flávio chegou surpreendendo. Realmente, acho que ninguém esperava que ele tivesse a aceitação que ele está tendo. As pesquisas estão dando o Flávio à frente, embora ainda atrás do Lula, à frente de todos os outros candidatos nos quais o Centrão aposta. Essa indicação que o Bolsonaro fez, ela veio para mexer com a militância. Ela aqueceu a gente, né? Estava todo mundo muito em banho-maria, ele botou fogo aí. E a gente espera realmente que o Flávio continue crescendo, porque ele é uma pessoa ponderada, ele é uma pessoa muito clara no que ele fala, tem o sangue Bolsonaro, luta pelas mesmas pautas que nós e representa o pai. Eu sempre disse que eleição sem Bolsonaro é golpe. Então, o nome do Flávio Bolsonaro ali na cédula, ele como sendo cabeça de chave, isso realmente isso faz uma reviravolta, porque o Bolsonaro estará lá. Não ele, Jair, mas estará o seu primogênito, o Flávio Bolsonaro. E eu quero dizer que, para mim, Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro, qualquer um desses que estivesse à frente, indicado pelo Bolsonaro, teria o meu apoio. Teria o meu apoio, porque o que está acontecendo com o Bolsonaro é tão absurdo que nós não podemos participar desse golpe, pela nossa omissão, pela nossa resignação, já começar a pensar em outros nomes. Como assim? Esquece o Bolsonaro lá na prisão? Então, eu fiquei feliz com a indicação, ficaria com qualquer um desses que eu falei aqui, que representasse o Bolsonaro, o bolsonarismo, mas felizmente o nome do Flávio está vindo assim, está ascendendo, né? Então, espero que continue dessa forma, tenha o meu apoio e vamos junto. Bia, pegando exatamente daí, né? O Flávio realmente surpreendeu, está sabendo costurar acordos.
está sabendo se colocar como o Bolsonaro moderado, o que é interessante para chegar naqueles que têm alguma implicância ou nojinho com o Jair, né? Tudo indo muito bem nessa pré-candidatura que foi lançada, né, com aval do próprio pai. Pergunta que fica na cabeça de muita gente que está atenta ao que acontece no Brasil. Esse sistema golpista, que você mesmo se referiu aí como um estado de exceção, vai permitir que esse nome esteja nas urnas? A gente sabe que eles vão fazer de tudo para impedir o Flávio de chegar lá. Vão fazer de tudo, mas é o que eu te falei, consta. A gente vai continuar lutando aqui. Eu adoraria poder dizer, não, é tranquilo, vai conseguir. E também não teria a irresponsabilidade de dizer que não vai chegar lá. Porque nós não podemos desestimular os nossos aliados e nós não podemos perder a esperança que é movida pela fé que nós temos, de que nós estamos lutando pela verdade. Entrou uma ligação aqui, não sei se caiu. Tá tudo ok, pode falar normalmente, fique tranquilo. Tá, maravilha. Então, eu acho o seguinte, nós sabemos que nós estamos numa cruzada. A gente sabia também que não seria fácil. Acho que a gente não imaginou que seria tão difícil. Mas a gente tem que continuar lutando e cada batalha que a gente vence... Então, hoje nós estamos vencendo uma batalha. Bolsonaro indicou um nome, é Bolsonaro, está indo bem, está surpreendendo. Nós estamos indo, cara. É claro que eles vão tentar nos derrubar, nós não temos a menor dúvida disso. E é por isso que a gente precisa continuar junto, muito junto, sem essas divisões na direita, sem esses ataques, fica um aliado atacando o outro. Chega! Não dá mais para isso, nós estamos numa guerra. Então, ou as pessoas estão desse lado ou estão do outro lado. Não dá para ficar brincando, de ficar pulando para lá e para cá, sabe? Um atacando o outro aqui dentro. Para! Por isso que eu digo, o nome que o Bolsonaro indicasse, eu estaria ali, eu ia pegar esse nome, entendeu? E lutar por ele, tá? E, felizmente, o Flávio está indo muito bem, está sendo melhor do que a encomenda. Isso deixa a gente muito animado. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt, da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada! Agora responda aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vou ler e responder a todos. Até a próxima!